Igreja de Nova Vida, sua família em Caratinga. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Êxodo no capítulo 12, no versículo 31. Êxodo 12, 31. Quem achou, diga amém. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam como o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Repita comigo assim: transferência de riqueza. Mais uma vez, transferência de riqueza. Fala para o seu irmão, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Entenda o que Deus vai falar ao teu coração nesta noite. Vamos sentar um pouquinho. Nós chegamos aqui no ápice das pragas que Deus mandou sobre o Egito. A morte dos primogênitos. Após o Senhor ter enviado 9 pragas, acabado com o Egito, detonado o Egito, ainda havia uma resistência no coração de Faraó, até que os primogênitos morrem, e aí Faraó não segura mais o povo, e acontece algo muito interessante. O povo sai do Egito. Repita comigo: o povo sai do Egito. Mas o povo não sai de qualquer maneira. Diz a palavra de Deus que os egípcios deram aos filhos de Israel ouro, prata e roupas. Ou seja, Deus transferiu, repita comigo, transferiu. Deus transferiu toda a riqueza dos egípcios para os israelitas. Entende isso? Deus transferiu. Os egípcios eram ricos, e Deus transfere toda essa riqueza para os israelitas. O povo sai do Egito rico, poderoso. Olhe para mim, irmão. Repita comigo assim: milionário. Foi ali que surgiu aquela dupla, o Zé Rico e o milionário. Eles saíram ricos
milionários do Egito. Agora olhe para mim e preste bastante atenção. Qual a finalidade de Deus? Enriquecer aquele povo, sendo que eles iriam para o deserto. Raciocina comigo. Eles saíram do Egito, eram escravos. Deus transfere a riqueza dos egípcios para eles. Agora eles são milionários, estão ricos, eles têm ouro, eles têm prata, eles têm recurso, eles têm roupas. Para fazer o que com isso no deserto? Quem vai comprar um terreno no deserto? Quem vai investir o seu dinheiro, o seu recurso no deserto? Agora eu vou comprar aqui esse terreno no deserto. Queridos, eu tive o privilégio de atravessar o deserto do Sinai. Eu atravessei dentro de um ônibus com ar-condicionado, com frigobar, água geladinha, e aquele povo estava realmente, literalmente pisando no deserto. Você olha para o deserto e você só vê areia e mais nada, não tem vida. Sol, 50 graus, lugar morto, lugar sem recurso. Agora eu pergunto para você, como eles iriam investir toda essa riqueza que Deus deu a eles naquele lugar, irmãos? Quem é que vai colocar um terno, uma roupa de grife no deserto? Quem vai aplicar esse dinheiro no deserto? Não tinha banco. Quem vai comprar um carro no deserto? E aí eu comecei a perguntar a Deus, eu comecei a questionar a Deus, com que finalidade Deus enriqueceu aquele povo? Se nós continuarmos lendo toda a história, nós vamos entender que Deus não faz nada sem um propósito. O nosso Deus é Deus de propósito. Você pode repetir isso comigo? Deus é um Deus de propósito. Ele tinha um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não transferiu a riqueza do Egito para os israelitas a troco de nada. Sem um propósito, sem uma finalidade. Eu digo para você que todo o propósito de Deus na nossa vida tem um fim, que é a glória dele. É para que ele seja glorificado. Quando Deus transfere a riqueza dos egípcios para os israelitas, o maior propósito em tudo isso era a própria glória de Deus. Fala para o teu irmão, tudo que Deus faz na nossa vida é para a glória dele. Como está escrito em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. O povo era escravo, não tinha nada, não tinha casa, não tinha iPhone, não tinha televisão LCD, não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada. Deus opera um milagre. No dia seguinte, o povo não é mais escravo, o povo é livre, e o povo é rico, o povo é milionário. Deus fez assim, ó. Deus, ele inverteu a situação.
o Espírito Santo trouxe ao meu coração, irmãos, que essa é a nossa história, irmãos. Preste atenção. Nós não tínhamos nada, queridos. Ou achávamos que tínhamos e não tínhamos. Pensávamos que tínhamos alguma coisa e não tínhamos nada. Quantos de nós éramos escravos? Escravos do pecado, escravos dos vícios, escravos da prostituição. Como disse o profeta, o nosso salário era colocado num saco furado, né? A gente colocava no saco, o saco não tinha fundo e ia embora. E a gente não entendia por que acontece isso, né? É um saco furado, a minha vida é um saco furado. Aí Jesus entra na nossa vida e nos liberta. Quebra os grilhões, quebra as correntes, né? Nos liberta. Não sou mais escravo. Quebrou na minha vida o jugo da cocaína, quebrou na minha vida o jugo das drogas, quebrou na minha vida o jugo do alcoolismo, quebrou na minha vida o jugo da prostituição, quebrou na minha vida o jugo do medo, o jugo que Satanás colocava sobre a minha vida, o Senhor quebrou, jogou por terra. Agora eu sou um homem livre para adorar, para servir a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aí começamos a prosperar, né? Começamos a prosperar. Deus começa a abençoar a nossa vida. Deus muda radicalmente a história da nossa vida. Deus nos enriquece, irmãos. E quem recebe essa palavra, diga assim, amém. Amém. Deus nos enriquece. Eu tenho conversado com irmãos que estão assim, como aquele salmo, como quem sonha. Eu nunca imaginei, sabe, ter o que Deus tem me dado. Eu nunca sonhei. Deus tem feito coisas grandes, Deus tem feito coisas tremendas. São dias em que Deus está fazendo, nós estamos vendo Deus fazer, nós estamos vendo Deus abrir portas. Aí eu pergunto para você, com que finalidade Deus tem aumentado o nosso patrimônio e nos abençoado? Com que finalidade? Deus tem um propósito em tudo. Deus tira o povo do Egito, enriquece o povo, leva para o deserto, porque Deus tinha um propósito. Fala para quem está ao seu lado, Deus tem abençoado muito a tua vida, porque Ele tem um propósito. A moda agora é funk ostentação, rap ostentação, e dentro do nosso contexto é o gospel ostentação. Será que Deus tem abençoado a minha vida, tem me feito prosperar, tem aumentado o meu patrimônio, para que eu seja um gospel ostentação? Tem que ostentar. A moda agora é ostentar, é mostrar. Porque se eu não mostro aquilo que Deus está fazendo na minha vida, é sinal de que eu não estou sendo abençoado. Mas se Deus tem me abençoado, se Deus tem transferido riqueza para a minha vida, Deus tem uma finalidade. Não é para que eu seja um gospel ostentação. Fala para o teu irmão, não é para você ser um gospel ostentação. O meu vizinho comprou uma televisão de 50 polegadas. 50 é? Vou comprar uma de 50 polegadas e meia. Porque a minha televisão tem que ser maior que a do meu vizinho. Eu vou deixar a janela aberta, que é para ele ver como é que Deus está me abençoando. É mais ou menos isso, irmãos. Mas será que é por isso, ou para isso, que Deus tem nos abençoado? O povo sai rico do Egito, vai para o deserto. Aí Deus chama Moisés. Moisés, quero falar contigo.
Moisés vai para dentro da nuvem, né? Ele vai para dentro da nuvem, e ali na nuvem Deus fala com Moisés. O povo do lado de fora, vendo aqueles relâmpagos, aqueles trovões, aquela nuvem densa, e Deus falando com Moisés. E Deus fala com Moisés. E no capítulo 35 de Gênesis, venha comigo, de Êxodo, quem está entendendo até agora, diga amém. Você não se preocupa que eu não esqueci de no final do culto tirar a oferta. Ô Edil, não deixa ninguém fugir antes de eu tirar a oferta. Tá. Pode só entrar. Gênesis. Não, isso é outra coisa. A mensagem é Êxodo. Gênesis é outra coisa. Êxodo 35. Êxodo 35, verso 4. Olha o que Deus falou com Moisés, irmãos, para falar com o povo. Disse mais a Moisés, a toda a congregação dos filhos de Israel. Agora eles estão no deserto, já estão longe do Egito, estão milionários. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. O quê? Verso 6. Carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedra de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Olhe para mim, preste atenção, vamos encaixar isso aqui. Deus enriqueceu o povo na saída do Egito, e lá no deserto, Deus fala para o povo: agora vocês vão me trazer uma oferta. Porque se o povo tivesse saído do Egito, como diz o ditado, com uma mão na frente, outra atrás, eles não teriam como ofertar a Deus lá na frente. Você está entendendo que Deus não faz nada sem propósito? Deus não faz nada sem propósito. Por quê, irmãos? Porque Deus queria que Moisés construísse, vamos falar na nossa linguagem, um templo. Era um templo móvel no deserto, para que ele se manifestasse, para que ele descesse naquele templo ali, chamado tabernáculo, a fim de falar com o povo e abençoar o povo. E esse tabernáculo, esse templo, só seria construído a partir do momento que o povo trouxesse uma oferta para que esse templo fosse construído. E essa oferta era a riqueza que Deus tirou dos egípcios e colocou na mão dos israelitas. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 23 e 24, versículo, depois que eu botei o óculos, virou 21, 24. Veio todo homem, cujo o coração se moveu, e cujo o espírito impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, os trazia.
todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Deus deu ao povo na saída do Egito, e lá no deserto Deus pediu uma oferta. Fala para o seu irmão, Deus tem um propósito em tudo. Fala para o teu irmão, Deus tem prosperado a sua vida, porque Ele tem um propósito nessa prosperidade. Não era para o povo pegar aquela prosperidade e enterrar embaixo da tenda, e guardar, e juntar, não. Era para que fosse construído o tabernáculo de Deus, lá na frente. E no capítulo 40 de Êxodo, que é o último capítulo de Êxodo, no versículo 38, último versículo também do livro de Êxodo. Olha que coisa interessante. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. Agora o tabernáculo já estava pronto. O povo trouxe ouro, trouxe prata, trouxe madeira. O povo trouxe a oferta, né? Diz a Bíblia que aquele que teve o coração voluntário, aquele que foi movido pelo Espírito, entendeu que aquela transferência de riqueza, né, para que ficasse sobre eles, mas que fosse colocado à disposição da obra de Deus. E aí o tabernáculo foi construído, e nesse último versículo diz a Bíblia que a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. De noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Porque o povo trouxe uma oferta, proporcionou Deus se manifestar com poder e glória para aquele povo. Fala para o seu irmão, olha como é importante o nosso envolvimento na obra de Deus. Aí uma coisa me intrigou, irmãos. Eu não consigo mais sair desse livro de Êxodo. Acho que eu vou pregar até o final de 2015. Deus tem falado muita coisa ao meu coração. O povo pediu carne no deserto. Eles falaram para Moisés, Moisés, nós queremos comer carne. Queremos carne, Moisés. Deus já estava enviando o maná, aquele pão que vinha do céu, todos os dias caía o maná, eles tinham água que saía da rocha, mas eles falaram assim, nós queremos comer carne. Aí eu pensei, como é que eles queriam comer carne? Por quê? Volta lá em Êxodo 12. Êxodo 12, lá onde nós começamos. Por que o povo pediu carne? Fala para o teu irmão assim, vai vir uma bomba agora sobre a tua vida. Fala para ele. Êxodo 12, 31. Então naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tens dito. Olha o que diz o verso 32, preste atenção. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ides-vos embora e abençoai-me também a mim. Ora, o povo saiu do Egito rico, milionário, e diz a Bíblia que eles levaram também ovelhas e gado. Então como é que eles pediram carne, se eles tinham ovelhas e gado? Eles poderiam pegar uma ovelha daquela, sacrificar e fazer um churrasco. Poderiam pegar um boi daquele, matar e fazer um churrasco. Eu falei, meu Deus, por que eles pediram carne se eles tinham ovelhas e bois? Aí veio algo ao meu coração. Eu quero que você preste bastante atenção, que isso pode mudar a história da sua vida, irmãos. Aquele gado era destinado
para ofertar a Deus, eles não podiam comer a oferta que era para Deus. Fala para o teu irmão, você não pode comer a oferta que é para Deus. Deus supriu de uma outra maneira, Deus mandou codornas. Eles não sacrificaram a oferta que era para Deus em benefício próprio. Como a história daquele menino que ia para a igreja, o pai deu 2 moedas para ele. Falou, meu filho, essa aqui é para Deus, essa aqui é para você tomar um sorvete depois do culto. O menininho foi para a igreja, pá, no meio do caminho uma moedinha cai, pô, vai para dentro do ralo, ele perdeu uma moeda. Aí no final o menino chegou em casa, o pai perguntou, meu filho, como é que foi o culto? Foi uma bênção, pai. O pastor pregou sobre oferta hoje, puxa vida. Inclusive o pastor Maluta falou que o pastor Luiz é o pastor mais bonito, tem um cabelinho de super-homem. E aí deu certinho, deu, tomou seu sorvete, tomei, pai, tá de morango, delicioso. E a moeda de Deus? Ah, pai, a moeda de Deus caiu no ralo. E às vezes nós fazemos isso, né, irmãos? Nós comemos a oferta de Deus. E aquele povo, ele pediu carne, sendo que eles tinham carne, mas aquela carne que estava ali era para ser sacrificada a Deus. Queridos, Deus supriu de outra maneira. Quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós temos essa revelação, que não podemos comer a oferta que tem que ser entregue a Deus, Deus supre de outra maneira, porque Deus é fiel. Durante 40 anos, Deus sustentou o povo no deserto, com água, pão e carne. E durante 40 anos, Deus se manifestou na nuvem, que repousava sobre o tabernáculo, que tinha sido feito com a oferta que o povo entregou, oferta essa que Deus tirou dos egípcios e colocou nas mãos do povo de Israel. Você está entendendo? Deus nos sustenta e nos abençoa, quando entendemos que não podemos tocar naquilo que tem que ser ofertado a Ele. Diz a palavra de Deus lá em Josué capítulo 5, que o maná cessou. Repita comigo, o maná cessou. O maná era aquele pão que caía todo dia. Eles faziam pizza de maná, escondidinho de maná, maná assado, maná refogado, churrasco de maná. 40 anos, sabe? Deus enviando o maná, que era o suprimento diário. Mas diz a Bíblia que quando eles chegaram na porta da terra prometida, o maná cessou, e naquele mesmo ano eles provaram das novidades da terra de Canaã. Um tempo novo, um tempo de prosperidade, um tempo, sabe, de grandes realizações, um tempo de grandes milagres, um tempo de grandes bênçãos. Fala para o teu irmão, o tempo de maná, ele vai acabar na tua vida, e você vai provar das delícias da terra prometida, da provisão de Deus da terra prometida. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. O maná é um tempo de provação, irmãos. É um tempo em que nós somos provados e lapidados por Deus, até que um dia chegamos na terra prometida, e aí o maná ficou para trás. Agora, como diz o hino, né, da harpa cristã, bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. Faz assim, ó, bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.